Sejam todos bem-vindos ao canal TVC. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre casamento e celibato, das perguntas 695 a 699. Na pergunta 695, será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E eles respondem que é um progresso na marcha da humanidade, nos informando que o casamento é um progresso. A pergunta 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E eles respondem que seria uma regressão à vida dos animais. A união livre e fortuita dos sexos é o estado da natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Então, nessa resposta da pergunta 696, nós vemos a preocupação dos espíritos nos afirmando que o casamento é uma conquista da humanidade e que sem o casamento, se nós fôssemos interromper esta união estável, nós retrocederíamos, nós agiríamos pior do que alguns animais que têm uma união estável durante a sua existência. É preciso que nós reflitamos melhor sobre os valores que a sociedade atual está pregando. E na pergunta 697, está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? E eles respondem que é uma lei humana muito contrária da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Os espíritos nos dizendo que o casamento pode se dissolver? Sim, pode se dissolver. Porém, o homem está na lei do homem e o homem é que deve mudar essa lei, como mudou agora. Só que há uma diferença entre as pessoas que estão casadas quererem se separar e quererem abolir o casamento da sociedade. Porque a abolição do casamento traria grandes prejuízos ao processo de reeducação durante a reencarnação. E na pergunta 698, o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? O celibato, a pessoa que vive e que não casa, vive sozinho, numa condição de celibatário e que não casa, é meritório aos olhos de Deus? E os espíritos respondem que não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. E na pergunta 699, da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? E aquelas pessoas que fazem do celibato uma maneira de se sacrificarem em benefício da humanidade? Eles respondem que isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Existem seres que fazem esse sacrifício, mas para se dedicarem ao bem da humanidade. Então, quando os espíritos respondem, eles estão dizendo que é diferente quando uma pessoa se dedica por sacrifício ao bem da humanidade, como tantos missionários fizeram isso na face da terra. Não pensaram em si, não pensaram no seu amor, nas suas paixões, nos seus desejos, na sua vontade de casar, de constituir família. Pensaram em se dedicar ao bem da humanidade. Então é diferente quando não há egoísmo, é muito meritório. Kardec faz uma nota. Não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Mas, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui pela renúncia às alegrias da família. Um sacrifício praticado em prol da humanidade. São aqueles que renunciam à família para se dedicar à humanidade.
Todo sacrifício pessoal com vistas ao bem, sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Então, tudo está na dedicação da pessoa, na vontade, no desejo de servir a Deus, de servir a humanidade com sinceridade. Essa pessoa conseguirá transcender as suas paixões e aí sim, se ele desejar o celibato, ele poderá fazê-lo sem maiores comprometimentos, porque não estará agindo de uma maneira egoísta, não estará agindo para não dividir a sua vida com ninguém. Pelo contrário, ele estará dividindo a sua vida com muito mais pessoas. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.